São os TCs 11.789 e 13.266, representações contra a concorrência internacional 2 de 2021 da Artesp, tendo por objeto a concessão da prestação dos serviços públicos de operação, gestão, ampliação, conservação e realização dos investimentos necessários para a exploração do sistema rodoviário denominado Lote Litoral Paulista. Após a prolação de voto de mérito por mim relatado na sessão anterior, por ocasião das discussões sobre a matéria, percussiente reflexão apresentada pelo eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues ocupou espaço importante no contexto dos debates, fundamentando a deliberação deste plenário pela conversão do julgamento em diligência, com fixação de prazo à Artesp para esclarecimentos complementares circunscritos ao aspecto que naquele momento emergiu. Tal ponto, vale lembrar, resumiu-se a indagação sobre a legitimação da Artesp no âmbito da contratação administrativa aqui pretendida, essencialmente porque, na condição de órgão regulador, poderia não lhe caber igualmente exercer competências de órgão contratante, em razão do potencial comprometimento da sua neutralidade diante da duplicidade de papéis. As respostas oferecidas pela autarquia foram reproduzidas no relatório que encaminhei previamente a vossas excelências e me escuso de aqui relê-las. A par dessa abordagem trazida pela representada, que em última análise sustenta a legalidade e a possibilidade de agir como agiu, conferi vista dos autos à douta Procuradoria da Fazenda do Estado, que ofereceu parecer pela rejeição da prejudicial de mérito, propondo subsidiariamente a formação de procedimento próprio, distinto do exame prévio de edital, para abrigar tal debate. O douto Ministério Público de Contas manifestou-se igualmente pelo afastamento da questão prejudicial, tendo em vista que, insuscetível de análise nesse rito sumaríssimo, propondo a formação também de autos próprios para abrigar estudos pertinentes. Como já inferi, as discussões que ocorreram neste plenário suscitaram dúvida de especial relevo. Afinal, mesmo sem adentrar ao mérito do assunto, considerada a natureza jurídica das agências reguladoras, é de se vislumbrar que o papel de fiscalização, regulamentação e controle de produtos e serviços de interesse público se qualifica como mais adequado pela via normativa para justificar as relações jurídicas com os destinatários de sua atuação, o que, em princípio, poderia contrastar com as competências próprias de órgão contratante. Nada obstante, tendo em mente as particularidades deste rito sumaríssimo, proponho a vossas excelências, neste momento, raciocínio voltado ao plano estritamente processual, seja pela harmonia e conformidade com os limites dessa via sumária, seja pela insegurança jurídica que poderia agravar nosso julgamento, na medida em que há registro nesta Corte de diversos precedentes nos quais, em casos análogos, recepcionamos tal modelagem de atuação da Artesp, o que lhe confere confiança legítima de que os atos até então praticados seriam plenamente legais. Reproduzo diversos processos em que assim esta Corte deliberou. Nesse contexto, tendo a Artesp demonstrado que o certame está amparado em lei vigente, me parece que a oportunidade será apropriada para afastar, ao menos desta cognição sumária, a questão levantada em plenário, extraindo-a para apreciação em autos próprios, para que seja possível formar convicção acerca da competência executiva da agência e da adequação constitucional dessa conformação à sua natureza jurídica. É essa a solução que, neste momento, me parece mais adequada para acomodar os efeitos de nossa decisão sobre as esferas jurídicas envolvidas e que submeto à deliberação deste egrégio plenário, propondo concretamente a extração de cópias da documentação pertinente com encaminhamento à presidência da Corte para a formação de TCA autônomo, tendo por objeto a finalidade alvitrada. Com essas considerações,
reitero o voto que proferi na sessão plenária do último dia 28 de julho, na integralidade de minhas conclusões, que relembro e reitero a vossas excelências. Julgo improcedente a representação subscrita por Luiz Fernando Teixeira Ferreira e parcialmente procedente a representação formulada pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, devendo a Artesp providenciar, na conformidade do quanto relatado e discutido, a retificação do edital da Concorrência Internacional 221, tendo em vista redefinir o objeto da concessão, sanando a irregularidade quanto ao seu conteúdo na seguinte conformidade. Letra A. Excluir o trecho da Rota do Sol do montante de investimentos a ser considerado para efeito de elaboração e julgamento de propostas, já que subordinado a evento futuro e incerto. E B. Deixar de alocar tais investimentos neste momento como parcela dos riscos atribuídos à futura concessionária, cuja absorção no bojo da concessão poderá se dar por termo aditivo, se e quando superadas as exigências jurídicas para a sua consecução. É o voto, senhora presidente, senhores conselheiros. O voto encontra-se em discussão. Em votação. Senhora presidente. Conselheiro Antônio Roque Cittadini. Olha, eu vou acompanhar o conselheiro Renato. A solução que ele traz é a possível. Agora, eu digo que mais cedo ou mais tarde, isto será confrontado com a verdade dos fatos. Não cabe a uma agência fiscalizadora, ao mesmo tempo, contratar. Isso por mais que a lei permita, isso daí seria permitir o demônio entrar no céu. Quer dizer, são atividades que se chocam. Banco não pode ter, ao mesmo tempo, consultoria e auditoria. Por quê? Porque é uma atividade que se choca a outra. Então, eu acompanho o conselheiro, mas registro que este grave equívoco que o Estado faz de pegar uma agência reguladora, fiscalizadora e transformar, ela ocupar os dois lados da mesa, que isso será confrontado com a realidade. Em algum momento, alguma empresa envolvida nisso entrará na justiça e isso acabará caindo. Então, eu acompanho o conselheiro Renato, cumprimento o conselheiro Edgar, que muito bem levantou o problema, e digo que vai ocorrer o que a realidade impõe. Não é da natureza de uma agência que controla contratar. E isso será resolvido provavelmente nos próximos tempos. Essa história apareceu aí para diminuir o Estado, daqui a pouco vão juntar juiz e promotor e cada um vai fazer a mesma coisa para economizar. Portanto, eu cumprimento o conselheiro Renato, na parte do voto que diz respeito às impugnações e esperemos que o tempo se encarregará de resolver isso. Eu penso, senhora presidente, que inclusive o encaminhamento da resolução eventualmente poderá ser feito por este próprio tribunal. Se a verificação nesses estudos conduzir à conclusão de uma possível inconstitucionalidade, de uma possível inadequação da natureza jurídica da Artesp com estes atos executivos que a legislação estadual lhe confere, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nestes autos próprios, terá todas as condições de, em assim concluindo, inclusive representar o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República para que Sua Excelência possa avaliar a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade em relação à legislação paulista, pelo confronto que eventualmente se comprovar. Então, é uma matéria que acredito que haja consenso, não cabe aprofundarmos
considerando todo o exposto no âmbito de um exame prévio de edital, mas cabe sim aprofundarmos seu exame nesses autos que tive a oportunidade de propor sejam formados no âmbito de nossa casa. O voto continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Aprovado o voto. Assim, a matéria subirá para a presidência fazer um TCA para estudos sobre o assunto. Muito obrigado. Cumprimento os conselheiros e todos que trabalharam nesse processo pela celeridade no julgamento da matéria.